Bom dia! Acorde! Acorde você que ainda está aí sonhando nos seus lençóis. Acorde para a vida, acorde para viver um dia novo chamado hoje. Acorde! Nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de ter tempo, de remir o tempo, de aproveitar o tempo, de fazer o tempo esticar, porque nos dias de hoje, meu amigo, o que eu mais escuto das pessoas, sabe o que é? Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eita glória! E aí nós precisamos organizar o nosso tempo, saber como fazer as coisas e viver o que Deus planejou para nós durante o tempo em que nós estamos aqui e o dia que nós temos para viver as 24 horas que não são mais 24. E aí, como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai fazer isso? Segundo o livro de Eclesiastes, que tem um texto maravilhoso falando disso, ele diz que tudo tem seu tempo sobre a terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de brigar, há tempo de ter paz. Tudo tem um tempo determinado por Deus para que se cumpra o propósito dele nas nossas vidas. Ou seja, o tempo preparado para que se cumpra as coisas, o propósito, a vontade, o plano de Deus para mim e para você é organizado milimetricamente por ele. Ah, mas a gente perde tanto tempo, é verdade, a gente perde muito tempo com os deslizes, com as besteiras, com o disse-me-disse. E aí o tempo vai indo embora, você não percebe e as coisas se complicam. Porque vai chegar um tempo em que nós não vamos ter mais tempo para fazer o que durante o tempo destinado nós não fizemos. Eita glória, que palavra que o Senhor... Ontem a gente estava aqui no devocional e eu falei para você que eu ia falar sobre o tempo. E aí nós estamos perdendo tempo com coisas aleatórias, com brigas que não precisavam acontecer. Tira a vida do tempo que Deus preparou. Em vez de aproveitar o tempo, nós perdemos tempo com coisas aleatórias. O valor do tempo é preciosíssimo. Há quem diga que tempo é dinheiro. Você já ouviu essa expressão? Tempo é dinheiro. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, usando bem cada hora do dia. Viver com sabedoria, vigiar como nós vivemos para não agir como tolos, como loucos. E há quem diga que a gente tem que viver do jeito que quiser, porque a vida, o tempo de vida nessa terra é curto. Então faça as besteiras que você quiser, viva do jeito que você quiser, deixa a vida te levar. Faça isso. Você vai ver como vai ser o final da história. Nós precisamos aprender a viver no tempo que Deus nos dá, com qualidade de vida, com amor, com pureza. Ô, palavra difícil. Focar no essencial e discernir o que realmente importa, o que realmente é importante. A Bíblia diz em Efésios 5, 15, 17, que é o texto que eu estou lendo aqui agora, que pede para ter cuidado com a maneira como vivemos e para entendermos qual é a vontade de Deus remindo o tempo. Quero copiar aqui a referência. Eita glória! E aí, o Salmo 90, 12 diz: ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, é verdadeiramente importante a questão do tempo nas nossas vidas. Esse texto da palavra de Deus aqui de Efésios, o capítulo 5, 15 ao 17,
Ele está pedindo para a gente ter cuidado com o nosso jeito de viver, para que nós não sejamos insensatos, mas como sábios, organizando o nosso tempo. Por que será que os discípulos, os apóstolos, se preocupavam com tantas coisas que a gente, nos dias de hoje, quer jogar tudo fora? Aproveitando ao máximo cada oportunidade que o tempo nos dá para fazer a vontade de Deus, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida, porque vale para mim essa palavra. Cuidado na conduta. O apóstolo Paulo nos orienta a examinar o nosso comportamento. Hoje, se bem que hoje em dia, sabe, está tudo virado de cabeça para baixo. As questões humanas, o caráter, a educação, os conceitos distorcem tudo. O que era certo, falei disso ontem, o que era certo virou errado, e o que é errado virou certo. E aí as nossas crianças são educadas de qualquer jeito, aprendendo o que é condizente com os dias de hoje. Isso aqui é ultrapassado. E olha, deixa eu dizer uma coisa, tá? Regra de educação nunca vai ser ultrapassada, regra de vida nunca vai ser ultrapassada, porque nos orienta a ser sensatos, coisa que o mundo está deixando de conhecer, de aprender, de evidenciar, a sensatez. E aí isso nos coloca em situações de extremo risco de vida muitas vezes. A busca pela vontade de Deus está no conhecimento da sabedoria e alinhar as nossas decisões diárias ao propósito de Deus, ao propósito que Ele tem para você, que Ele tem para mim. A gente precisa se encaixar na engrenação que Deus preparou. A gente precisa viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! O texto de Efésios, ele pede para a gente não agir como tolos, mas com sabedoria, aproveitando as oportunidades, remindo o tempo, porque os dias são maus, e procurando entender o que Deus quer para nós. O olhar atento no comportamento do dia a dia, que muitos de nós já nem entendem mais e nem se esforçam para ter um comportamento digno de um servo, de uma serva de Deus. Queremos usar a autoridade em nome de coisas do nosso próprio interesse. E não foi para isso que Deus nos capacitou, nos gerou, nos chamou, nos escolheu, nos amou, salvou, libertou. Os sinônimos são inúmeros para uma única palavra que Ele queria reforçar dentro de nós e que transpassasse, que desse uma visão ampla do que é a vida com Deus. O amor. O amor que move a nossa vida em direção a Deus. O olhar atento para vigiar o nosso comportamento, as escolhas certas. Ser sábio significa tomar decisões que agradam o coração de Deus e não apenas a minha vontade. Isso mesmo. Abrir mão de si mesmo e tomar decisões que Deus se agradaria. Você já parou para pensar nisso? O significado de remir o tempo é aproveitar a oportunidade. A palavra original em grego, que é kairos, fala de um momento oportuno ou decisivo, não apenas do relógio que passa. O meu avisa até que eu tenho que beber água. Não apenas o relógio que demarca o tempo em fatias, horas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Não se trata desse tempo, se trata do tempo de Deus para que a gente seja mais feliz. Quando nós vivemos com Ele, com certeza
as coisas se encaixam perfeitamente. Remir significa resgatar, comprar de volta. Use bem o seu tempo, os dias que você tem. Transforme o tempo perdido em algo útil para o reino de Deus. Tem gente que enganosamente diz que quando dorme perde tempo. Você ganha qualidade de vida, ganha tempo de zelo pelo seu cérebro que precisa desligar para se refazer. Eita, glória a Deus! Em um mundo caótico, onde os dias são maus, os que servem ao Senhor, a Deus, com um propósito e não deixa o tempo passar e nem deixa ele escapar em busca de coisas sem valor. Você já parou para pensar nisso? Organize o seu tempo. Vamos falar de Kairos? Diferente do tempo comum e linear, o Kairos é um instante exato determinado por Deus para um propósito. É a abertura da graça de Deus invadindo o nosso coração, invadindo a nossa mente. É a porta da reconciliação, do favor divino. É a porta aberta da transformação de vidas. Isso sim. Não perca a oportunidade do Kairos de Deus na sua vida. Tome decisões que vão te levar a um outro patamar. 2 Coríntios 6:2 diz que agora é o tempo oportuno. Você está procurando uma oportunidade? É hoje. O agora é o tempo oportuno. O agora é o dia da salvação. O agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eclesiastes 9:11 lembra que o tempo e a oportunidade acontece para todos, mas cabe a cada um reconhecer e aproveitar a chance de aproveitar o tempo. Olha que redundante. Não desperdice o tempo oportuno. Não desperdice o tempo que Deus está abrindo porta para você passar. Deixa de brincadeira comigo. Você quer fazer terapia, mas você não aproveita o tempo da terapia para beber tudo que aquela pessoa está te dando e mudar de verdade. Aproveite o tempo da oportunidade. Esse tempo chegou. É hoje. Bom dia. Deus te abençoe. Bom dia, menino. Sextou. Um cheiro no teu coração. Aproveite, muito bem aproveitado, o seu tempo. Bom dia. Tchau.